Bem, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então dar início ao trabalho do Senhor essa noite de quarta-feira. Trabalho de louvor, adoração e pregação da palavra do Senhor. E vamos inicialmente ler no profeta Isaías, no capítulo 1, os versos 18, 19 e 20. No profeta Isaías, capítulo 1, os versos 18, 19 e 20, fala sobre o convite da graça, o convite da graça de Deus. Diz assim o texto: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então vamos orar com base nesse texto, com base nessa palavra confortadora de nosso Deus, sobre o convite à graça, o convite ao favor não merecido de Deus a nós, o convite ao favor imerecido do Senhor Deus a cada um de nós, pecadores. Esse favor é o perdão, é a remissão, é a purificação dos nossos pecados. Então vamos orar com o nosso coração contrito, arrependido. Vamos confessar ao Senhor as nossas faltas, pedir a Ele o seu perdão, a sua graça, a sua purificação nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, diante da tua bendita, santa, gloriosa e maravilhosa presença, adentramos, ó Pai, em oração essa noite, desse dia tão abençoado, em que estamos diante do Senhor, diante dessa oportunidade graciosa, em que estamos tendo esse privilégio de mais uma vez louvar e bendizer o teu santo nome e aprender um pouco mais através da palavra do Senhor. Antes, porém, Senhor, queremos confessar a Ti os nossos pecados, queremos pedir perdão, purificação para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa alma, para todo o nosso ser, Senhor. Deus amado, atentando para esse convite, atentando, Deus, para essa palavra de promessa, que o Senhor é um Deus fiel e perdoador, nos perdoa. Deus nos traz à memória os pecados cometidos inconscientemente e que o Senhor nos purifique de todos e nos faça viver a cada dia uma vida de melhor qualidade espiritual, psicológica e emocional, desfrutando da graça do perdão, da graça da remissão dos pecados, desfrutando, ó Deus, dessa vida de santificação, de santidade
de união com o Senhor Deus, através do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Abençoa todo o teu povo espalhado pelo mundo, abençoa toda a tua igreja. Senhor, fortalece a cada um de nós, cada vez mais, e na luta contra esse mundo mau e perverso, contra o pecado, contra a nossa natureza pecaminosa. Senhor, nos faz vencedores, vitoriosos a cada dia, tão somente para a tua glória e para o teu louvor e para a nossa felicidade e alegria aqui e na eternidade. Louvamos a ti assim, ó Deus, bendizemos o teu santo nome, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar o Senhor e entregar a nossa oração em forma de louvor nesse instante. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber
continuando esse momento de louvor e adoração, e dizendo que todo ser confessará que só o Senhor é Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Vamos louvar. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Meus irmãos, nós
vamos dar início à pregação da palavra do Senhor essa noite, só que hoje vai ser no livro dos Salmos. No livro dos Salmos é o Salmo 46. Aí depois a gente vai encerrar com a última sessão da segunda carta de João. E esse Salmo 46 tem 11 versos, e não vai dar para ser concluído só nesse trabalho, nesse culto. Não vai dar para ser concluído. Então, eu planejei dar uma sessão por vez. Então, a gente vai ficar com 3 mensagens aqui no Salmo 46. Amém? Aí depois a gente dá continuidade. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Diz assim o texto: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e a sua fúria, os montes, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Então, vamos refletir nesse salmo. A sua autoria, ele foi escrito pelos filhos de Corá, ou Coré, que era uma família levita, e que formava uma corporação hereditária de levitas, aqueles que cantavam no templo, aqueles que adoravam ao Senhor no templo, os filhos de Corá, ou Coré. Sua data, ele foi escrito mais ou menos, não tem uma data certa, provavelmente, foi escrito após o cerco de Jerusalém por Senaqueribe, rei da Assíria.
Senaqueribe, rei da Assíria. Essa história se encontra nos capítulos 18 e 19 de 2 Reis. 18 e 19 de 2 Reis. Então, o rei Senaqueribe, juntamente com os seus soldados, com o seu batalhão forte, poderoso, uma vez se encontrou diante da nação de Israel, diante de Judá. Fizeram um cerco a fim de iniciar uma guerra, a fim de batalhar contra o povo de Deus. Nessa época, o rei era Ezequias e o profeta era o Isaías. E o rei Ezequias, que foi o 13º rei de Judá, e que reinou 29 anos em Judá, de 726 a 697 a.C., esse rei, ele ficou com medo, ficou amedrontado ao saber que o exército de Senaqueribe havia cercado a cidade, havia cercado Judá. Então, com medo, temendo, ele se dirigiu ao templo, se dirigiu à casa de Deus para buscar a face de Deus em oração. E nessa ocasião, o profeta Isaías o orientou para que não se entregasse, para que não se rendesse perante o rei Senaqueribe e seu exército. O rei havia mandado uma carta para o Ezequias. O rei Senaqueribe havia mandado uma carta para o rei Ezequias, e nessa carta ele ameaçava o rei Ezequias, ameaçava a nação, ameaçava o povo de Deus, dizendo que iria invadir a cidade, iria saqueá-la, iria subjugar todo o povo, toda a nação. E o rei dizia que já era costumeiro, ele já tinha o costume de fazer isso, de vencer guerras, de vencer batalhas, e ele dizia que dessa vez ele também iria ganhar, iria vencer essa batalha. Nessa carta, ele também humilhava, ou melhor, ele se desfazia do Deus de Ezequias, ele se desfazia do Deus de Israel, dizendo que era um Deus fraco, que era um Deus pobre, que era um Deus fraco, e que ele iria derrotar esse Deus, iria destruir esse Deus, e iria vencer o povo, porque já era costume dele vencer tropas, vencer deuses pagãos, enfim. O rei Ezequias tomou a carta, foi ao templo com essa carta e se colocou diante da presença de Deus e começou a orar a Deus. Ele orou a Deus com a carta em mãos e apresentou ao Senhor a sua queixa. E ele orava dizendo: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui estou com essa carta em mãos do rei Senaqueribe, rei da Assíria, nação forte e poderosa. E essa carta é uma carta
ameaçadora. E ele começou a pedir a Deus que Deus tivesse misericórdia, que Deus se compadecesse dele e da nação. Então, Ezequias, diante das ameaças, ele buscou a presença de Deus, ele invocou a presença do Senhor. E vejam só o que aconteceu. Aquele temido exército, na verdade, caiu pela ação de Deus, sem qualquer atuação do povo, sem qualquer atuação do povo. Aquele exército, antes mesmo de iniciar a guerra contra o povo de Deus, esse exército foi todo destruído. Segundo Reis, capítulo 19, verso 35, lá fala sobre a destruição desse exército pela mão do Deus Todo-Poderoso. Depois dessa vitória, os salmistas, os filhos de Corá, que ficavam ali no templo para louvar e bendizer o nome do Senhor, eles escreveram esse salmo. Então, esse salmo é composto depois dessa vitória. E esse salmo fala de segurança que Deus concede ao seu povo. Esse salmo também proclama a gratidão a Deus por livramento em tempo de crise, em tempo de dificuldade. Esse salmo é um salmo que traz aos fiéis, traz aos servos de Deus aquele senso de segurança da parte do Senhor nosso Deus. Esse salmo exorta os fiéis a deixar de lado toda dúvida, toda incerteza e a confiar tão somente no Deus Todo-Poderoso em todas as situações, quanto mais nas situações difíceis, nas situações mais complicadas da vida. Esse salmo nos faz submeter à proteção divina, certos de que seremos protegidos pelo Senhor da vida, seremos protegidos em segurança contra as investidas do inimigo, contra as investidas do maligno. Esse salmo também inspirou o Lutero a compor aquele hino Castelo Forte é o nosso Deus. Ele compôs esse hino a partir do Salmo 46. Castelo Forte é o nosso Deus. E sabemos que Lutero foi salvo da fogueira, foi salvo da morte em sua época. E ele, como uma expressão de gratidão a Deus, compôs esse salmo, esse hino, Castelo Forte é o nosso Deus. E ainda, John Wesley, já nos últimos momentos de vida, ele recitou esse salmo, mais especificamente os versos que falam de Deus como nosso refúgio, que é o verso 1, o verso 7 e o verso 11. Então, o Senhor Deus é a nossa segurança nesse mundo e também na vida por vir.
O Salmo 46 contém pelo menos 3 lições principais. 3 lições principais. A primeira delas é quem é Deus. E a segunda, onde Deus habita. E a terceira, o que Deus fez. E cada lição dessas tem uma implicação. Então, quem é Deus, onde Deus habita, e o que Deus fez e suas implicações, são as 3 lições que esse salmo fornece a cada um de nós. Então vamos entrar aqui, primeiramente, na lição, quem é Deus? Quem é Deus? O Salmo diz, no verso 1, pelo menos 3 verdades sobre Deus, sobre quem Deus é. E diz, primeiro, Deus é o nosso refúgio. Segundo, Deus é a nossa fortaleza. E terceiro, Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. A palavra refúgio aqui fala das torres, das muralhas da cidade, onde ficavam os sentinelas, onde ficavam os vigias, fazendo o seu trabalho, cumprindo ali o seu papel, que era prevenir invasões, surpresas da parte de inimigos, ou descobrir antecipadamente inimigos. Então, nessas guaritas, nessas torres, em cima das muralhas da cidade, ficavam os vigias, e eles ficavam ali atentos a qualquer ataque da parte de inimigos, da parte de exércitos. E esses guardas, eles transmitiam toda uma informação para o povo mais, a corporação ali do exército da cidade. Esses vigias faziam toda uma informação, e o exército da cidade, os soldados, todos trabalhavam baseados nessas informações. Quando os inimigos cercavam a cidade por fora das muralhas, então eles também podiam se preparar melhor, estrategicamente, quando era preciso de fato ir para a guerra, ir para a peleja contra esses inimigos. Então, nessas guaritas, nessas torres, ficavam os vigias fazendo ali o seu trabalho preventivo. E fortaleza fala das muralhas que eram construídas fortemente, para garantir segurança ao povo, para garantir segurança aos seus habitantes. As muralhas e as torres, refúgio e fortaleza. Quem estava nas torres, sobre as muralhas, estavam muito seguros, e também era canal, era veículo de segurança para o povo da cidade.
socorro bem presente nas tribulações, fala do benefício do livramento ou da salvação a alguém que se acha em situação de perigo, ou de ameaça, ou de crise. Então, as muralhas, as torres, os vigias, todo esse preparativo transmitia ao povo confiança, segurança, livramento, salvação da parte ali de toda essa estrutura. Torres e muralhas serviam de segurança para os israelitas em face de seus inimigos. Serviam de refúgio e fortaleza, livramento dos inimigos. Porém, meus irmãos, esses recursos de segurança eram meramente humanos, e no final de tudo, a vitória vinha mesmo, era de Deus. A vitória vinha sempre da parte do Senhor, Deus Todo-Poderoso. A vitória do povo não vinha exatamente, de modo algum, das torres e das muralhas, mas de Deus, do Senhor Deus, através da interferência de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus queria mandar o povo dele para o cativeiro, Deus fazia com que os inimigos arrombassem a cidade, destruíssem tudo e levassem o povo dele. Então, a interferência de Deus, do Deus Todo-Poderoso, era que fazia valer, e é o que faz valer, para uma vida de vitória, para uma vida de triunfo, sobre as mais diversas tribulações apresentadas pela vida. Portanto, meus irmãos, após os salmistas, o rei e toda a nação de Israel alcançar vitória, eles compõem esse salmo. O exército de Senaqueribe morreu completamente. Todos morreram. Até mesmo o rei morreu. O rei também foi destruído. Então, depois dessa vitória, que não houve nenhuma interferência do homem, esses salmistas escreveram esse salmo. E eles dizem no salmo, no verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Verso 7: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Verso 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso ajudador, Deus é o nosso auxiliador. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Refúgio e fortaleza, esses conceitos se resume em socorro bem presente nas tribulações. Isso quer dizer que sua prontidão
para ser achado e sua suficiência em qualquer circunstância são infalíveis. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, Deus se deixa achar pelo povo que busca Ele de todo o coração. Deus se busca achar como refúgio e como fortaleza e como socorro, bem presente nas tribulações. Davi já dizia no Salmo 20, nos versos 6 ao 9, que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiaremos em o nome do Senhor, fazemos menção do nome do Senhor. Os que confiam em carros e em cavalos se encurvam e caem, se frustram, porém os que confiam no Senhor se erguem, se levantam e vivem uma vida de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O cavalo se prepara para a peleja, mas a vitória vem de Deus, a vitória vem do Senhor. Provérbios 21 e 31. E Salmo 127, se o Senhor não guardar, não proteger, tudo é em vão. Todo o recurso humano é em vão. Os vigias, os guardas, que passam a noite acordados, vigiando, tudo é em vão se o Senhor não vigiar e não guardar a cidade, a igreja e a cada um de nós. E em segundo lugar, temos aqui, nos versos 2 e 3, a implicação do verso 1. Nos versos 2 e 3, os salmistas, numa linguagem hiperbólica, expressa uma excessiva crise mundial, agitação, um transtorno no mundo inteiro, com o fim de assegurar que Deus está conosco, com o fim de assegurar que Deus está presente, bem presente, para nos socorrer, para nos proteger, para nos dar o livramento em nome dele mesmo. Então, o Senhor está presente para nos livrar de toda e qualquer situação. E por isso, não podemos temer, não podemos ter medo, não podemos nos entregar, não podemos nos render diante das adversidades, diante dos inimigos. O rei foi orientado a não se entregar, o rei Ezequias, pelo profeta Isaías, e nós também somos, pelo Senhor, pela palavra do Senhor, orientados a não nos entregar, a não nos render em face das tribulações apresentadas pela vida, por maiores que sejam. Nós não devemos temer, não devemos ser guiados pelo medo. Em nome do Senhor Jesus, Deus é todo poderoso, Deus é soberano, Deus é o nosso Senhor, protetor, Ele é o Senhor de tudo, e por isso está no controle de tudo, tudo está sob o controle de Deus. Meus irmãos, são alentadoras as palavras que expressam confiança dos que temem a Deus, as palavras que expressam confiança dos que têm Deus como refúgio e fortaleza, e socorro bem presente
nas tribulações, nas angústias, nas tristezas. Os verdadeiros servos de Deus, portanto, não temem, não são guiados pelo medo. Por quê? Porque eles entendem que Deus é todo-poderoso e que Deus está no comando de tudo. Eles têm esse entendimento. Ora, se Deus exerce o seu poder sobre a natureza, como diz aqui nos versos 2 e 3, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda que tudo isso aconteça, não temeremos, não teremos medo, não seremos sucumbidos, dominados, controlados pelo medo, não nos renderemos, não nos entregaremos, não nos prostraremos, mas permaneceremos de pé diante da presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ainda que aconteçam terremotos, maremotos, tsunamis, ainda que as águas espumejem, tumultuem e na sua fúria os montes se estremeçam, se abalem, ainda que os montes se transportem para o seio dos mares, ainda que aconteça um caos mundial, climático, furacões, não temeremos, não teremos medo. Por quê? Porque o servo de Deus tem a fé de que o Deus que controla a natureza, o Deus que governa a natureza, o Deus que tem poder sobre a natureza, que faz o mar se acalmar, que faz o vento parar, é o mesmo Deus que tem o poder sobre as nossas tribulações. Ora, se Deus exerce o seu poder sobre a natureza, quanto mais Ele exerce o seu poder sobre as nossas tribulações, sobre as nossas aflições, dificuldades de qualquer espécie. Deus é o Senhor exaltado da vida, que pode nos socorrer nos momentos difíceis, nos momentos complicados. Por isso, Jó, ele disse, quando perdeu tudo, o Senhor me deu, o Senhor me tomou, o Senhor me deu, o Senhor retirou de mim. Louvado seja Deus. Ainda que estivesse no leito, na doença, Jó glorificou a Deus, exaltou a Deus, porque ele entendia que Deus era o Senhor Todo-Poderoso da vida, da criação, e ele estava e está e sempre vai estar no comando de tudo. Por isso também o salmista, no Salmo 34, o Davi, no Salmo 34, a partir do verso de número 4 diz assim: busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores.
Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. A partir do verso 17, agora. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor de todos os que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, em outro salmo, que é o 23, Davi também declara: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tu, Senhor, estás comigo, como protetor, como ajudador, como refúgio, como fortaleza, como socorro bem presente nas tribulações. Concluindo, aí depois a gente vai dar continuidade. Vimos aqui sobre quem é Deus, no verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E vimos também o que isto implica para nós, o que isto implica para o povo de Deus, nos versos 2 e 3. Isto implica, meus irmãos, numa confissão de fé em tempos de tribulações, em tempos de dificuldades. Isto implica uma confissão de fé, fé viva, fé sólida, fé em Deus, fé no Criador. O nosso Deus é o único, invencível, acessível lugar de retiro. O nosso Deus é a nossa força suficiente. O nosso Deus é a nossa força invencível, honrável e encorajadora. O nosso Deus é o nosso auxiliador, sempre presente nas adversidades apresentadas pela vida. O nosso Deus é o nosso auxílio, sempre perto e compassivo e fiel e real e potente. A fé em Deus, meus irmãos, nunca é tão valiosa, nunca é tão preciosa quanto em tempos de dificuldades, quanto em tempos de aflições, de doenças, de mortes. A nossa fé em Deus nunca é tão valiosa quanto em tempos de dificuldades, nas mais diversas áreas da vida. Então, Deus está presente, ajudando-nos a suportar as aflições e melhorar a situação e a sobreviver a ela. Ele está presente através de graciosas comunicações, de maravilhosas comunicações e de doces manifestações. Ele está presente, mas quando parece ausente. Mas quando ele parece ausente, ele está
presente. Por isso, os salmistas, principalmente Davi, ele costumeiramente orava, às vezes, assim: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Esquecer-te-á de mim? Até quando estarás ausente de mim? Eles tinham esse modo de orar, essa maneira de se expressar. Mas, quando nós imaginamos, temos a sensação de que Deus está longe, está distante, esse é o momento em que Deus mais está presente de cada um de nós, com o socorro, com o refúgio, com a fortaleza, com o poder, com a vitória, em nome dele mesmo, para a glória do Senhor nosso Deus. Ele é a nossa segurança, Ele está nos dominando, e Ele até santifica a dificuldade, Ele até santifica a dificuldade, para que na dificuldade nós possamos louvá-lo, bendizer a Ele, exaltar a Ele e aprender muito dele através da dor, da luta, do sofrimento. Por isso Davi, uma vez, ele declarou: foi-me bom, Senhor, ter passado pela aflição, para que eu aprendesse. Por isso, meus irmãos, confiem em Deus e espere em Deus, mais do que nunca. Os dias são maus, os dias são difíceis, os dias são de tribulações, de angústias, os dias são espinhosos, mas Deus está presente, Deus está bem presente de cada um de nós, para nos auxiliar, para nos ajudar. O salmista aqui, ou os salmistas, eles dão um exemplo de lutas, né, de lutas extraordinárias, de lutas que podem até ultrapassar os limites das forças humanas. Quando eles dão esse exemplo aqui, né, eles fazem essa comparação, ainda que, aí começam aqui a dizer certos tipos de crises, dificuldades mundiais, ou seja, tudo que nós enfrentamos e passamos nessa vida não se compara a, por exemplo, o enfrentamento de terremotos, de maremotos, de tsunamis, de montanhas se movendo de um lado para o outro, caindo no seio dos mares, de águas espumejantes, furiosas, se jogando sobre os montes. Tudo que nós temos enfrentado até então e que estamos enfrentando não se compara a esse exemplo aqui que os salmistas põem ou seja, nesse salmo. Porém, eles dizem: ainda que isto acontecesse, nós permaneceríamos perante Deus. Eis aqui uma profunda declaração de fé em Deus. Amém? Então, que o Senhor continue abençoando cada vez mais as nossas vidas, e que nesses últimos dias que se seguem, confiemos mais ainda em Deus, que oremos, que busquemos ao Senhor, assim como
o rei Ezequias, orientado pelo profeta Isaías, ele foi orar. Devemos também buscar a Deus, buscar o Senhor, e não confiar nos recursos humanos meramente, e não confiar meramente no dinheiro, nos bens, nas posses, na medicina, na ciência, mas confiar naquele Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu, da terra e do mar, o dono da ciência, o dono da medicina, o dono de tudo, em nome do Senhor Jesus. Eleve a Deus a sua voz e apresente: Senhor, aqui está a minha queixa. Assim como Ezequias levantou a carta do rei Senaqueribe, levantou a carta e disse: Senhor, aqui estão as ameaças, aqui estão as ameaças, os insultos, as blasfêmias. Senhor, aqui estão os meus problemas, os meus temores, as minhas ansiedades, os meus anseios, os meus medos, as minhas depressões. Aqui estão, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Busquemos a Deus, meus irmãos, mais intensamente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, fazendo aqui o encerramento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, louvamos o Teu santo nome, Deus, por esse texto, por esse salmo, que o Senhor aplique mais e mais em nosso coração, e que vivamos, ó Deus, nessa fé, nessa confiança, nessa certeza de que em Deus nós estamos seguros, protegidos, e ainda que o Senhor permita que vamos para a cova dos leões e para a fornalha, como foram Daniel e seus 3 amigos, lá na cova, lá nos leões, o Senhor vai estar presente como o nosso socorro. Louvado seja o Teu santo nome. Conforta, consola o Teu povo, mais e mais, através da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.